Bom dia a todos. Hoje eu estou gravando de manhã, é uma coisa inédita desde que eu comecei a fazer esses vídeos. E, na verdade, eu vim tentar cumprir um grande desafio que eu estou me colocando desde que eu comecei a fazer esses vídeos de cinema para botar no canal do YouTube, no Instagram e dividir com vocês algumas, algumas ideias sobre filmes, né? Por que é um grande desafio? Por que esse vídeo, para mim, é tão importante? Porque eu resolvi finalmente falar sobre o filme que, com certeza, é um dos meus favoritos. Eu não tenho uma lista de filmes favoritos fixa, eu não tenho o filme favorito da minha vida, mas assim, eu tenho uns 5 ou 10 filmes que são realmente filmes que eu sempre cito como os mais importantes, os filmes que eu mais vi na vida. Então, assim, tem Um Corpo que Cai, o Cidadão Kane, o Solaris, o Luzes da Cidade, e alguns outros filmes que são Oito e Meio. São alguns filmes que realmente assim eu tenho necessidade de ficar revendo o tempo inteiro. E esse filme que eu vou falar hoje é um filme que deve ser um dos que eu mais revi na vida, com certeza. Só nesse período de pandemia, agora, esse período de quarentena, eu vi 2 vezes. Eu vi a primeira vez porque já estava pensando em fazer o vídeo, mas aí depois acabei não fazendo, e aí agora revi de novo, revi o filme, já decidido a fazer o vídeo. E eu estou falando aqui do Sétimo Selo, Det Sjunde Inseglet, né, o nome original, filme sueco, do diretor Ingmar Bergman. É um filme que eu considero um dos melhores filmes já feitos de todos os tempos, e o Bergman é um dos meus diretores favoritos, é o diretor que eu mais vi, é o diretor que eu mais gosto. Se todo mundo, quando me pergunta assim, qual o diretor que fala mais fundo em você, o diretor que traz mais questões que te tocam, questões que te interessam, com certeza é o Bergman. Eu sempre falo que o Bergman está para o cinema, para mim, o Bergman está para o cinema, assim como o Dostoiévski está para a literatura. Eu sou completamente apaixonado pela obra do Dostoiévski, porque as questões que o Dostoiévski traz na obra dele me interessam muito, me dizem muito, e no cinema isso vale para o Ingmar Bergman. Né? Tem outros diretores, assim, mas o Bergman se destaca nisso com certeza. Né? E O Sétimo Selo é um filme de 1957, foi lançado em 1957, quando Bergman já tinha feito mais de uma dezena de filmes. Ele tem uma carreira, ele começou a carreira ali nos anos 40, na Suécia. Só que O Sétimo Selo, com certeza, é o filme mais conhecido dele, fora para quem não conhece a obra do Bergman, para quem não gosta desse tipo de filme, até para quem não gosta de cinema, para quem não vê cinema, o filme tem algumas imagens que se tornaram icônicas na cultura popular, de uma forma geral. Então, todo mundo já viu, por exemplo, todo mundo já viu a imagem do cavaleiro jogando xadrez com a morte. Todo mundo já viu essa imagem. Né? É uma imagem. Algumas pessoas podem não saber que ela é uma imagem desse filme, criada pelo Ingmar Bergman. Na verdade, ele se inspirou numa pintura, mas todo mundo já viu a imagem da Dança da Morte, né? Que é o que é a última tomada do filme, uma das últimas tomadas do filme, né? Então, é um filme muito famoso, mesmo para quem não sabe, mesmo para quem nunca viu, e as imagens desse filme são famosas até para quem para quem nem sabe que essas imagens são desse filme. Por que eu falando? Por que esse filme é tão importante, né? Não é importante para a carreira do Bergman. Foi o filme que não foi o filme que lançou o Bergman no cenário internacional, não foi o filme que fez com que ele despontasse como um diretor conhecido no mundo inteiro. Esse filme tinha sido o Verão com Mônica, que também no Brasil foi chamado de Mônica e o Desejo.
Mas O Sétimo Selo, com certeza, foi o filme que alavancou ele à posição de estrelato no mundo, dos diretores mais importantes do mundo, mais reconhecidos do mundo. Então, é um filme especial. É um filme especial. E é um filme bastante profundo, porque ele traz aqui muitas questões que são questões atemporais, são questões universais, que o próprio filme mostra que você pode ambientar um filme no século XIV para tratar de questões atuais. Na verdade, a primeira coisa que eu acho que deve ser dita sobre o Sétimo Selo é que não se trata de um filme histórico, não se trata de um filme de época. Eu não considero o Sétimo Selo um filme de época. Porque o Sétimo Selo, ele está falando sobre ele está falando sobre angústias atemporais e universais, mas ele também está falando muito para o período que ele está sendo feito. Ali, segunda metade dos anos 50, em que passaram-se pouco mais de 10 anos do final da Segunda Guerra Mundial, você teve o Holocausto, você teve bomba de Hiroshima e Nagasaki, você teve um conflito que gerou um número de mortes absolutamente assustador e sem precedentes. Você tinha a Guerra Fria acontecendo, então você tinha uma ameaça de morte pairando no ar, né, sempre. Essa ameaça de morte que pairava no ar, a ameaça atômica, do medo atômico, estava ali o tempo inteiro, né, na cabeça das pessoas, aterrorizando as pessoas. E aquele período ali, 1957, era quando a Guerra Fria começa a ficar um pouco mais aguda e esses medos começam a se tornar mais importantes. Né? E então, assim, eu acho que o Bergman está falando para a época dele. Então, você pode, por exemplo, falar do medo, da angústia diante da morte. Quando você tem uma peste negra assolando a população, como alegoria para falar da angústia e do medo diante da morte, mais ou menos iminente, no caso, quando você está diante de uma situação de medo atômico, de ameaça nuclear, essas coisas todas. Né? Quando você já teve um conflito que matou milhões de pessoas, quando você já teve coisas que levaram a violência ao paroxismo, como o Holocausto, como bombas nucleares. Então, tudo isso estava ali, né? Muito no imaginário das pessoas que viviam nos anos 50. Né? E o Bergman vai fazer esse filme tentando responder, de uma certa forma, a essas questões, mas usando as próprias questões do tempo dele para falar de questões atemporais, de questões que são questões existenciais que estão com o ser humano desde que o homem passou a ter consciência de si, da própria morte, da finitude, né? E essas coisas todas. A partir do momento em que o homem se deu conta de que ele é um ser essencialmente angustiado. Né? E essa angústia do ser humano tem a ver, está diretamente relacionada com a sensação de vazio, de perda total de sentido, ou de esvaziamento de sentido, representada justamente pela iminência da morte. Né? Todo ser humano tem consciência de que vai morrer. Essa consciência de que a morte é algo inevitável, algo que vai acontecer, a única certeza que cada um de nós tem, nos coloca diante de um vazio de sentido. Né? Isso gera angústia. E a vida vai ser sempre tentar preencher esse vazio de alguma forma para tentar deixar essa angústia escondidinha ali. Ela de vez em quando vai vir. Mas a nossa vida é o tempo inteiro tentar lidar com isso. Tentar manter isso ali sob controle
para que a gente não viva a vida inteira sentindo conscientemente essa sensação de vazio de sentido e do próprio nada. Então, é disso que o Sérgio Luciano vai falar, né? E aí, é claro que quando a gente está diante de uma situação em que o medo da morte aumenta, quer dizer, o medo da morte se torna algo mais urgente, porque a morte se torna mais próxima, ela sempre é, de uma certa forma, próxima. Nós vivemos sempre com a ideia de morte bem próxima. Mas, em alguns momentos históricos, isso pode ser exacerbado por conta, justamente, pelo fato de essa morte se tornar ainda mais próxima no sentido do tempo mesmo, né? Ou seja, a pressão que cada um sente diante das notícias e diante do que está acontecendo no mundo aumenta a percepção desse espectro da morte e nos torna mais angustiados, porque a gente consegue menos esconder essa angústia, preencher esse vazio com outras coisas, né? Então, isso acontece muito nesses momentos. Eu estou falando disso, inclusive, num momento em que claramente isso está acontecendo. A gente está vivendo um momento agora que se parece com aquele momento de pós-guerra ali, dos anos 50, do medo atômico, e também se parece com o momento histórico em que o Bergman vai usar nesse filme como alegoria para todo essa nossa questão existencial. Né? Então, tá, feito essa introdução, eu vou começar a falar do filme, porque aí a gente vai começar a discutir, eu vou começar a discutir, tentar começar a colocar as ideias, tentar encadear essas ideias que eu coloquei como ponto de partida aqui no início, justamente no filme. Né? O que é o sétimo selo? Primeiro eu vou falar um pouquinho da concepção da obra. O Bergman tinha escrito uma peça de teatro no início dos anos 50. Essa peça de teatro foi pouco encenada. Bergman, para quem não sabe, era um diretor de teatro. Ele tem uma carreira que na Suécia, como diretor de teatro, é tão importante quanto a carreira dele como diretor de cinema, porque no mundo inteiro ele é conhecido como um grande diretor de cinema. E as peças dele, em geral, até por conta da questão da língua, né, ficou muito restrita, o trabalho dele como diretor de teatro, escritor de teatro, ficou muito restrito à Suécia. Então, lá na Suécia, ele é tão diretor de teatro quanto diretor de cinema. Então, ele tinha escrito uma peça de teatro. Depois de um tempo, ele estava com um problema, o Bergman tinha muito problema de estômago e tudo, ele estava internado no hospital, e aí ele resolveu adaptar essa peça para um filme, escreveu um roteiro, e no início ele não conseguiu lançar, porque os produtores não compraram a ideia, mas aí ele fez um filme chamado Sorrisos de uma Noite de Verão, que fez muito sucesso em Cannes, um filme que nem é tão lembrado, nem é dos filmes mais lembrados do Bergman, mas o filme fez sucesso. Ele ganhou moral e ele conseguiu, de uma certa forma, bancar a ideia do sétimo selo. Né? O produtor teve que engolir a ideia, contanto que ele fizesse um filme barato e em pouco tempo. Então ele teve 35 dias para filmar e um orçamento ridículo de, sei lá, $150 mil, por aí. Era ridículo até para a época. Pegar um filme barato, de baixo orçamento. Né? Então, é curioso isso. A gente está falando sobre um dos filmes mais importantes da história, um dos filmes mais conhecidos da história, e um filme que não custou tanto dinheiro, foi feito rápido, só que o filme tem o milagre da criação em torno desse filme é justamente o que o diretor colocou de genialidade, e aí não importava quanto de dinheiro tinha e quanto de recursos ele dispunha. Né? Esse filme é um milagre da criação, de uma certa forma, do
da mente de um gênio artístico. E o que é o filme, né? O filme é basicamente uma história que se passa no século XIV, ali no chamada Baixa Idade Média, e em que o mundo está sendo assolado pela peste, né? A gente tem que lembrar que no meados do século XIV, a peste negra, como ela ficou conhecida, ela matou cerca de um terço da população europeia. Foi uma coisa assim absolutamente traumática, né? A gente está vivendo agora um momento que a gente está numa pandemia que ela mata cerca de 0,7% de quem pega, enfim. Você imagina, você compara isso com uma peste que matou dizimou um terço de uma população de um continente inteiro. Então, assim, isso dentro do contexto em que as pessoas não tinham ainda, não existia ainda o método científico, como se conhece do ponto de vista moderno, não existia, estava longe de existir medicina como a gente conhece hoje, como a gente passou a conhecer mais recentemente, no século XX. Não se sabia absolutamente nada sobre doenças, sobre micro-organismos. Não se sabia que, por exemplo, que as doenças eram causadas por micro-organismos. Tem várias teorias. Na época ainda se usavam aquelas teorias aristotélicas da medicina dos humores e tudo, né? Que as doenças eram, na verdade, desequilíbrios entre os humores. É meio interessante isso, quem quer estudar história da medicina, né? Então não se sabia o que causava aquela peste. Você intuía que ela era contagiosa, porque as pessoas elas chegavam no lugar e pegavam todo mundo, mas não existia nenhuma exatidão sobre o que causava. Então, acreditava-se também nos miasmas, que eram as correntes de ar que vinham, assim, e aí as pessoas ficavam doentes. Tudo isso, né? A coisa era tão louca, só para não sei querer sair muito do assunto, a coisa era tão louca que há relatos, por exemplo, de médicos na época que acabaram sendo acusados de feitiçaria pelo fato de eles terem muito contato com os doentes e não desenvolverem a doença, né? Porque às vezes adquiriam uma imunidade, né? Por ter contato, acabavam não ficando doentes ou não ficavam gravemente doentes, e aí foram taxados de feiticeiros por isso, né? Então a mentalidade da época era assim. É óbvio que a peste negra naquele pouco período era interpretada como um castigo divino para os pecados humanos, né? Associado ao fim do mundo, associado ao Apocalipse, né? Que se acreditava, aquele imaginário medieval estava recheado dessas alegorias ali do livro do Apocalipse. E aqui o nosso filme começa justamente com uma citação do Apocalipse, né? O próprio título, Sétimo Selo, tem a ver com um dos sinais, o último sinal, na verdade, que desencadeia uma série de eventos que vão levar ao fim do mundo, né? Então, o filme começa justamente com a leitura de um trecho que menciona o sétimo selo. E aí a gente tem um cavaleiro que está com o seu escudeiro voltando das cruzadas. Aqui, só um parênteses, que é importante dizer. Para mostrar como não é um filme histórico, para mostrar como a ideia aqui é fazer uma alegoria, né? Usar a Idade Média como alegoria, usar a iconografia medieval, a peste, tudo isso como meios de se falar sobre coisas atemporais e também sobre o presente, obviamente sobre o presente. A gente tem aqui uma certa liberdade histórica. Por exemplo, a gente sabe que as cruzadas, elas não coincidiram, o período das cruzadas não coincidiu com o período da peste. As cruzadas aconteceram bem antes, num período, inclusive, que a Europa vivia um estado de otimismo maior do que o que acontecia no século XIV. Também, uma outra liberdade que tem no filme é que o filme mostra a perseguição a determinadas mulheres que eram acusadas de bruxaria. Isso também é anacrônico em relação ao século XIV. Isso não aconteceu propriamente no século XIV. Isso é um fenômeno posterior, né?
a caça às bruxas, conhecido como processo de caça às bruxas, né? Virou em inglês se chama witch crazy, né? Virou uma certa histeria coletiva, né? Que perseguiu principalmente mulheres. É um fenômeno mais da Idade Moderna do que do final da Idade Média. Mas isso tudo bem, isso aí a ideia do filme nunca não foi precisão histórica desde o início. Né? A gente está falando de um filme que não é. Ele não está querendo contar a história do século XIV, a história da peste negra, né? Como já ficou claro. E aí, o que a gente tem? Vamos à história, vamos à sinopse. Né? Vamos falar sobre. Só um aviso aqui, antes de tudo. Esse filme é um filme que eu considero um clássico, e eu acho que é um filme muito mais rico pela alegoria, pelo que ele passa, pelas camadas, do que pela história, pelo desenvolvimento da história em si. Então eu não vou me preocupar com spoiler aqui, da maneira como a gente geralmente se preocupa. E eu recomendo, sinceramente, que vocês assistam o vídeo sabendo de tudo que eu vou falar e depois vejam o filme, mesmo assim, tentando aproveitar um pouco as ideias que eu vou passar no vídeo, porque não tem o menor problema no caso desse filme. Não é um filme que vocês vão ver e ficar presos até o final, esperando ali para ver o que vai acontecer. É um outro tipo de experiência. Então, estou falando isso para vocês não se preocuparem. Eu vou falar aqui sobre detalhes do roteiro, detalhes da história. Isso, na minha opinião, pelo menos, não vai diminuir nem um pouco o impacto da experiência. Tá? Então, vamos lá. A gente tem Cavaleiro, personagem do Antonius Bloch, que é interpretado pelo Max von Sydow. O Max von Sydow, para quem não sabe, é um dos atores, é um ator sueco que teve uma carreira depois no cinema americano, uma carreira imensa. Ele fez filme, ele morreu ano passado, 2019. Ele fez filme até praticamente morrer. Ele está no Exorcista, ele está no Star Wars, ele está no Minority Report, ele está no Game of Thrones, ou seja, o Max von Sydow e suas irmãs, de Allen, o Max von Sydow se tornou um ator muito conhecido. Só que muita gente que conhece o Max von Sydow pela carreira que ele teve no cinema mais popular, não sabe que, na verdade, ele foi um dos principais atores suecos e um dos principais atores do Bergman. O Bergman trabalhava geralmente com uma trupe, né? Que na verdade é uma trupe que vinha do teatro. Vinha do trabalho dele como diretor de teatro. Ele usava essa trupe no cinema também. Então, o Max von Sydow aqui, que faz o Antonius Bloch, o Cavaleiro. Quem faz o escudeiro, que está voltando com ele, o personagem do Jons, né? É um ator também dessa trupe do Bergman, que está em vários filmes do Bergman, chamado Bjorn Jonstrand. Também um ator muito famoso e associado ao Bergman. Então a gente tem aqui a Bibi Andersson também, que foi namorada do Bergman, que também fez vários filmes do Bergman, está no Persona, está no Morango Silvestre, enfim. Atriz também super conhecida e associada à carreira, à filmografia do Bergman. Então, assim, vamos lá, vamos voltar. O Antonius Bloch e o Jons estão voltando das cruzadas. A primeira cena do filme é o Antonius Bloch sentado descansando numa praia e de repente aparece uma figura meio assustadora, que tem uma certa aparência de monge, né? Que é a morte. E a morte vem para pegar o Antonius Bloch, para buscar, vim te buscar. E tem um tabuleiro de xadrez ali, enfim, na verdade é um filme todo recheado de simbolismo, não é um filme realista, né? Isso vai ficar claro. E o Antonius Bloch pede um jogo à morte. Ele pede, na verdade, ele desafia a morte para um jogo de xadrez. Na verdade, é um jogo. O objetivo do jogo é, na verdade, tentar estender o tempo dele, né? Enquanto o jogo estiver acontecendo, ele não vai morrer. A morte vai levá-lo quando o jogo acabar e quando ela ganhar. E então ele ganha tempo. Aquele jogo é para ganhar tempo. E aí o jogo começa ali, né? Eles movem algumas peças e, obviamente, como aquilo ali é a parte irreal, é a parte alegórica, a parte que não existe de fato na trama, é coisa da imaginação
está cozinhando a imaginação, logo essa cena é cortada para eles chegando na cidade, uma cidade na Suécia, que não é bem identificada no filme, não importa, e eles vão se dar conta de que a cidade está sendo assolada pela peste negra. Então, eles vão encontrar logo de cara um cadáver ali, uma cena até bastante assustadora. O filme tem um tom expressionista muito carregado, né? É uma fotografia em preto e branco, assim, muito contrastada. Então, assim, tem uma carga muito grande, assim, que lembra um pouco um filme de terror ali dos primórdios de Hollywood, né, e também dos filmes alemães. Então, lembra um pouco essa estética. Eles chegam na cidade e aí, quando eles se dão conta disso, você tem duas cenas chaves, duas cenas que são, assim, que eu considero que é um contraste maravilhoso, que vão apresentar as características dos dois personagens para a gente, dos dois personagens principais, do Antônio Bloch e do Jons. Né? Só para resumir aqui, o Antônio Bloch é um personagem angustiado. Ele quer estender a vida dele, ele não quer morrer, porque ele quer saber o que acontece depois da morte, ele quer conhecimento, ele quer alguma garantia de que algo vai acontecer depois, ou que algo, sabe, independente de algo de bom, de algo de ruim, ele quer alguma garantia. Ele é um sujeito que ele não é um ateu, ele não é um descrente, mas ele também não é um crente. Ele é um sujeito que tem dúvidas sobre a própria fé, né? Ele tem questões em relação à fé sobre ter fé, é uma questão muito cara à religiosidade luterana. Né? A gente tem que lembrar que o Bergman é um filho de um pastor luterano e a Suécia é um país de tradição luterana. Então, assim, essa cultura luterana, essa religiosidade luterana está por trás, com certeza, dessas questões colocadas no filme. E aí você tem uma cena em que eles entram numa igreja e aí o Jons ele vai conversar com o pintor de afrescos e o Antônio Bloch vai direto para o confessionário. E quando ele vai para o confessionário, a gente tem uma das cenas mais fantásticas do filme, um dos diálogos mais incríveis. Esse diálogo que eu vou me deter um tempinho nele, porque vale a pena, porque é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Entendeu? Ele está ali se confessando para um padre que está de costas, ele não está vendo o rosto do padre, e ele começa a falar sobre as angústias dele. Ele fala, e aí ele coloca como principal angústia a questão do silêncio de Deus, que é um tema muito caro para o Bergman, que vai aparecer em outros filmes dele. Né? Também é um tema bastante luterano. Né? A questão do silêncio de Deus, o Antônio vai falar para o confessor basicamente o seguinte: eu quero falar com Deus, eu quero ver Deus, mas ele não fala comigo. E eu procuro e eu não acho. Aí a morte fala para ele: talvez não tenha ninguém lá. O padre, né, na verdade, que a gente depois vai saber que é a morte, fala assim: você não acha porque talvez não tenha ninguém lá. Aí ele fala que quer conhecimento, ele quer alguma garantia. Então, por exemplo, essa questão dele em relação ao silêncio de Deus, essa angústia dele em relação ao silêncio de Deus, é uma angústia diante da fé. Né? A própria questão da fé envolve não saber. Né? Se você sabe, você não tem fé. Ou seja, se você tem certeza de que Deus existe, você não tem fé. A fé ela é uma confiança em algo que você não tem como saber se existe. É algo que não vai te responder necessariamente de forma clara que está lá. Você tem que achar que está lá, acreditar que está lá, confiar que está lá e viver como se estivesse lá. Né? Só que o Antônio ele não se contenta com isso. Ele quer alguma garantia. Ele quer alguma prova. E essa prova não existe. Não tem. E ele se angustia com isso. E ele fala isso ali para o confessor, né? E o confessor fala: olha, pode ser que não tenha nada.
Ele fala, as pessoas estão... Nem todo mundo se preocupa com isso. Fala assim, mas aí o Bloch fala, mas na hora da morte as pessoas se preocupam. Na hora da morte sim, mas na vida, em geral, as pessoas não se preocupam com isso, elas vivem como se isso não fosse assim. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que, na verdade, a gente está sempre, a gente está sempre diante dessa angústia, da falta de sentido da vida, né? Ou seja, se a gente vai morrer e não tem nada depois, não tem sentido nenhum viver. E isso angustia. Mas aí a gente preenche essa angústia com outras coisas, inclusive com a religião, né? Inclusive com a própria ideia de Deus. Né? São hipóteses aí que o Antônio está ali elucubrando o tempo inteiro. Só que aí ele fala, só que aí tem uma hora que ele diz para o confessor que ele está jogando xadrez com a morte, porque ele espera ter obter um tempo de vida ainda para fazer alguma coisa que faça sentido. Ele, na verdade, está querendo fazer alguma coisa que faça sentido. Lembrar, ele chegou das cruzadas e realmente as cruzadas são apresentadas por ele ali no filme como uma coisa totalmente sem sentido. Ele ficou 10 anos fora das cruzadas e aquilo não fazia o menor sentido. Então ele está querendo viver mais um pouco para poder fazer alguma coisa que tenha sentido. Ou seja, ele quer encontrar um sentido da existência. E aí a morte pergunta para ele, mas o que você pretende fazer então para enganar a morte? Qual a estratégia que você pretende usar? Aí ele fala lá, alegoricamente, vou fazer uma combinação de bicho com cavalo, tudo. Aí o padre, o confessor se vira e revela que ele é, na verdade, a morte, né, para ele. E aí a morte fala, eu vou lembrar disso. E aí ele se assusta, mas ao mesmo tempo que ele se assusta, ele tem momentos ali de ânimo, né? Em que ele fala assim, eu sinto minha mão, eu sinto meu sangue pulsar, eu sou Antônio Bloch e eu estou jogando xadrez com a morte. Ou seja, eu estou vivo, eu estou com esperança, o jogo está sendo jogado ainda e eu ainda posso fazer alguma coisa para vencer esse jogo, para viver mais, para fazer alguma coisa que faça sentido. Ou seja, eu estou vivo, enquanto eu estiver vivo, eu estou aqui. Ele fala isso e tem ali um lampejo de esperança mesmo, de tudo. Um certo alívio nessa angústia, né? Ao longo desse filme, a gente vai ver em alguns casos o personagem tendo justamente lampejos de felicidade momentânea, que são justamente alívios dessa angústia. Eu vou falar de um ou outro depois. Né? Enquanto isso, o Yons está conversando com o pintor, e o Yons, o diálogo que ele está tendo com o pintor é basicamente no sentido de explicando para o pintor, eu não estou nem aí, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada, eu rio da morte. O Yons é uma espécie de niilista. Ele também não tem fé, ele também não tem fé, assim como o Antônio, ele também não tem fé. Só que a diferença dele para o Antônio é que ele é um cínico, ele é um niilista, ele não liga para isso. Ele simplesmente diz assim, dane-se, acabar tudo, e não importa. Enquanto o Antônio Bloch, ele não se contenta com isso, ele se angustia. Porque, no fundo, ele quer acreditar, mas ele não consegue. Ele não sabe nem se acredita. Então, ele está nesse dilema, enquanto o Yons fala para ele, olha, isso tem um problema, dane-se tudo. E o Yons é muito pragmático, né? Ele responde aos estímulos de maneira muito, muito prática. Né? Então, assim, ele está ali diante de uma situação, aí tem lá um cara que está tentando estuprar uma mulher lá, aí ele chega lá, defende a mulher, enfim, intimida o cara, só que aí tenta estuprar a mulher também, né? Aí quando ele se desinteressa, diz que não vai estuprar a mulher porque não se interessa por isso, ele fala assim, então eu vou te levar como minha empregada. Aí a mulher vai com ele. A mulher também não tem, enfim, aquela situação de miséria, ali, todo mundo morrendo, as pessoas não têm muita opção, né? A mulher vai com ele. E então você tem esses dois perfis. Você tem um sujeito extremamente angustiado, diante da descrença, diante da falta de sentido, diante da angústia, e um outro que também não vê sentido nenhum em nada, mas ele não está nem aí para isso. Né? Esses dois personagens vão ali conhecer um grupo de artistas. Esses artistas, eles representam justamente o outro lado disso tudo. Eles são a ingenuidade, eles são a pureza, eles são a beleza. Né?
que são artistas. São um casal de artistas com uma criança. Essa questão da criança tem uma coisa simbólica no filme, que é a questão da renovação, da esperança e tudo. Tem um filhinho deles. E eles são, na verdade, trabalham, na verdade, com um diretor de teatro, que é um sujeito que também é um outro cínico, que não vale nada e que só quer ganhar dinheiro com aquilo. Né? E esse casal, o Yoff e a Mia, eles vão acabar entrando em contato com o Bloch e o Jones, né? E eles vão, e o Bloch e o Jones falam assim, vamos seguir juntos aqui, vamos para minha casa, eu não vejo minha mulher há 10 anos, não sei nem se ela está viva, mas vamos comigo. Aí vai todo mundo, vão outros personagens também, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai ficar grande demais. Eu queria falar sobre um outro assunto, um outro momento do filme, que é o momento justamente desse alívio. O filme tem alguns alívios cômicos, tá? O filme é meio engraçado em alguns momentos, porque tem uma coisa meio teatral. O filme tem uma estética muito teatral, as interpretações não são muito realistas e tudo. Tem algumas cenas engraçadas, a cena do teatro é engraçada, porque tem lá um diretor de teatro, o caso do diretor de teatro com uma mulher lá, que ele vai pegar a mulher do cara, e aí essa cena é um pouco cômica no filme. E tem uma cena brilhante que acontece, que eu não posso deixar de comentar, que é uma cena em que o teatro está rolando ali, eles estão cantando ali meio que a morte de forma jocosa, né? Eles estão ridicularizando a morte, e de repente você tem um grupo de monges que chega em procissão com flagelantes, né? Pessoas que estão se chicoteando e que estão ali dizendo, e aí estão lá entoando lá um Deus Iraia, lá, com a ira de Deus, que é a música do canto medieval, e eles estão lá dizendo que a peste é um castigo de Deus, e aquela coisa toda. E aí tem uma cena aterrorizante, essa cena é uma das cenas mais aterrorizantes do filme, porque as pessoas começam a rezar, desesperadas, você vê um desespero no olhar de todo mundo. É uma cena muito bem fotografada, depois tem uma tomada de cima dessa procissão, uma coisa fantástica, linda, né? Na verdade, tudo isso que eu estou falando é de um filme que, para mim, é perfeito. E aí, você tem uma cena em que o Antônios e o casal, Antônios, o Jones e o casal de artistas, a Mia e o Yoff, eles param para fazer um piquenique. E aí o Antônio está ali comendo umas frutas com ele, bebendo leite, e ele fala, poxa, eu vou lembrar desse momento aqui como um momento mais importante, como um dos bons momentos, ou seja, aquela coisa assim, o que vale na vida são esses bons momentos, sabe? Que é justamente isso, de uma certa forma, aplaca um pouco a angústia dele, faz com que ele esqueça um pouco o jogo com a morte. Só que logo depois que ele sai dali, que tem aquele bom momento, ele encontra a morte de novo. E aí tem um diálogo, que é um outro diálogo também fantástico, que a morte fala para ele assim, eu estava com você o tempo inteiro, eu sei de tudo. Aí o Antônio começa a interrogar, mas se você sabe de tudo, me diz então, o que tem, tipo, o que tem do outro lado, qual o sentido, o que vai acontecer? Aí a morte fala para ele, não, a morte, eu sou nada, eu sou vazio, eu não tenho conhecimento de nada, eu não sou conhecimento, eu não sou o que você busca, eu sou vazio. Então, esse contraste é interessante, né? A morte sabe de tudo, porque ela está com ele o tempo inteiro, então ela sabe quando ele tem medo, ela sabe quando ele está angustiado, ela sabe quando ele está preocupado, porque, na verdade, a morte aqui é uma alegoria para a angústia pessoal dele. A morte está com ele. Então, a morte sabe de tudo, porque ela acompanha todos os pensamentos dele, ela conhece tudo que está se passando na cabeça dele, ela é uma espécie de entidade onisciente, porque, na verdade, ela está na cabeça dele, com ele, mas ao mesmo tempo ela não sabe de nada, porque ela é o vazio, ela é o nada, né? Então é muito interessante, ele está ali buscando respostas, ele não vai encontrar essas respostas na morte, a morte só vai poder falar para ele assim, eu sou nada, eu sou aniquilação, eu sou o vazio. E aí ele volta a ficar angustiado, tudo, aquele momento bom que ele teve ali acaba, basicamente, e aí eles vão continuar a viagem, ele vai encontrar uma mulher que está sendo queimada, está para ser queimada como bruxa, e aí ele vai tentar, os caras falam, olha, essa mulher está possuída pelo diabo, ela fala com o diabo, ela vê o diabo. Aí o Antônio está todo desesperado por respostas, que ele começa a olhar para a mulher e fala assim, então eu quero falar com o diabo, eu quero perguntar para o diabo sobre Deus. Aí a mulher fala para ele, eu estou vendo ele o tempo inteiro, ele está atrás de você, ele está aqui comigo. Aí o Antônio não vê e não vê nada. Não estou vendo nada, eu estou olhando nos seus olhos, estou vendo angústia, só estou vendo desespero. E a mulher fala, não, mas ele está ali, ele está aí,
Está comigo. Ele fala, não estou vendo nada. Então, assim, mais uma tentativa frustrada de obter respostas. Ele também não obtém resposta através de uma mulher que supostamente estaria ali em contato com o diabo, com alguma coisa sobrenatural. Então, assim, ele não consegue a resposta de Deus, não consegue a resposta do diabo, não consegue a resposta da morte, e a morte está com ele ali, né, o tempo inteiro. O jogo de xadrez continua. Até que, obviamente, vai ter uma hora que esse jogo vai acabar, né? E aí eu estou indo agora para o final do filme, para finalizar um pouco o comentário. No final desse filme, o que vai acontecer? Os artistas, o Yoff, ele tem visões. O Yoff o artista, né, que é casado com a Mia. Ele tem visões. E ele vê a Virgem Maria, ele vê coisas. E ele vê o cavaleiro jogando com a morte. Então ele fala para mim, olha só, eu vi o cavaleiro jogando com a morte, xadrez com a morte. Isso não está legal, vamos fugir, vamos embora. Eles dois vão embora com o filho e deixam o resto do pessoal, eles deixam o resto do pessoal seguir rumo para o castelo. Aí eles seguem, tem uma tempestade, eles chegam no castelo. E aí quando eles chegam no castelo, eles leem lá o trecho da Bíblia do sétimo selo e a morte vem levar todo mundo. E aí você tem ali um corte, né? E aí aparecem os dois artistas, o Yoff e a Mia. Já sem tempestade, já num dia ensolarado, aí o Yoff tem uma outra visão. Ele tem a visão da morte carregando uma ampulheta de areia, levando todos eles, o Antônio Bloch, o Jons e os personagens todos que estavam ali na casa, numa dança, que é a dança da morte, que virou um ícone famoso, é um ícone medieval, é uma coisa forte na iconografia medieval. O filme vai aproveitar e vai se tornar famosa como imagem do filme. É maravilhosa, esse plano é maravilhoso. E a Mia vai falar para o Yoff, você e suas visões. E os dois vão embora num dia ensolarado com uma música assim, com um tom mais otimista, uma música assim mais um coral assim um pouco mais uma coisa meio angelical e tudo, né? Na verdade, os dois são poupados, né? O Yoff e a Mia são poupados. E é engraçado, é interessante porque o filme tem, de uma certa forma, uma certa resposta, entre aspas, não é resposta para falar assim, mas é uma certa resposta para essa questão da angústia, seria justamente a beleza, seria justamente a arte pura, né? Ou seja, a forma como Bergman, certamente como artista, lida com a angústia dele é através da arte. Ele, no próprio filme, que teve um documentário sobre ele fala várias vezes em entrevista, eu só sobrevivi na minha vida graças ao que eu consegui, ao fato de eu ter conseguido colocar todos os meus demônios nos meus filmes. Na minha obra artística, de teatro também. Então, é a beleza, na verdade, da arte pura, sincera, que salva a Mia e o Yoff. O Yoff tem uma ingenuidade, uma coisa bonita, uma coisa do lado artista, uma certa pureza, sabe? Que é o que, na verdade, poupa eles, né? Então, essa angústia, ela é, de uma certa forma, aplacada. Não é que ela deixe de existir para esse personagem, mas ela é aplacada por uma espécie de visão beatífica ali da beleza como um milagre, né? Ou seja, eles se salvam por conta de uma espécie de milagre que está ali dado justamente por essa fé na arte, na beleza, na pureza, na simplicidade, né? Enquanto os outros morrem sofrendo dessa angústia, os dois, de uma certa forma, eles são poupados e veem aquilo ali e seguem a vida deles. Ninguém sabe se eles vão morrer, lógico que eles vão morrer uma hora. Mas ali, naquele momento, justamente, eles vão embora daquele grupo, porque eles sabem que a morte está pairando aquele grupo. Eles preferem ficar longe, e o Yoff, com a sua ingenuidade, ele vê lá de longe a morte levando o pessoal, e eles ficam bem, vão lá com o filho deles, vão criar o filho deles e tudo, e ninguém sabe o que vai acontecer com eles, eles ainda têm uma vida pela frente, né? Bom, gente, o vídeo vai ficar muito grande se eu continuar falando. Eu sugiro a todo mundo que veja esse filme. Esse filme está no YouTube, tá? A qualidade não está tão boa assim, mas está no YouTube, dá para ver no YouTube. Se vocês tiverem acesso a uma versão melhor, eu recomendo que vejam a versão melhor, tá? Então esse foi o comentário sobre o sétimo selo. Qualquer coisa, entre em contato. O vídeo vai ficar muito grande, então eu vou parar por aqui, tá? Um abraço a todos e um bom dia.